Agora, 7h12. Repita. 7h12. A Operação Lava Jato completou ontem 10 anos. Em meio a sucessivas derrotas, uma das ações questionando a legalidade dos processos foi considerada improcedente. A Procuradoria da República no Rio de Janeiro concluiu que não há razão para investigar um suposto esquema de venda de sentenças na operação. As acusações foram feitas pelo ex-presidente do Departamento de Trânsito do Rio, Rogério Onofre de Oliveira, que foi condenado na Lava Jato. Na sentença, o procurador da República, Carlos Aguiar, afirma que não há indícios de que corroborem aí as acusações e sugere que elas podem ter sido motivadas por, abre aspas, desejo de vingança, fecha aspas. Segundo o procurador, a declaração unilateral feita por um indivíduo que foi julgado e condenado sem qualquer indício de prova ou algum elemento de verossimilhança não tem força suficiente para justificar a adoção de medidas mais duras contra juízes como Marcelo Bretas, por exemplo. E quem também considera haver um claro movimento de vingança contra agentes públicos que atuavam na Operação Lava Jato é o ex-procurador, o Carlos Alberto dos Santos Lima. Em entrevista exclusiva aqui para a Jovem Pan News, o procurador afirmou que os agentes públicos se protegem e que houve muita reação da classe política e do judiciário contra a Operação Lava Jato. Eu digo que não é possível fazer uma avaliação, obviamente, positiva no sentido de resultados jurídicos, mas eu tenho a esperança de que a Lava Jato tenha trazido para a população brasileira uma visão clara do clientelismo que é a nossa política. Eu chamo República dos Amigos, em que uma mão lava a outra, as duas lavam o resto. E, infelizmente, diante das reações que nós tivemos da classe política e mesmo dentro do judiciário, porque a classe política e o judiciário nos altos escalões são a mesma classe dominante, nós temos um resultado que talvez não agrade a população, mas hoje pelo menos eu posso dizer, a população sabe como as coisas funcionam. Nós mostramos através de áudios, através de provas, que o Brasil funciona através de relações privadas e não no interesse público, e funciona basicamente para tirar do cidadão, através de um imposto chamado corrupção, parte do seu dinheiro para financiar poder dos políticos e eleições caríssimas para mantê-los no poder. Fazendo uma correção aqui do nome, é Carlos Fernando dos Santos Lima, o nome do ex-procurador. Ele também afirmou que o judiciário não está preparado para combater casos grandes de corrupção e reforça que quem acaba sendo punido no Brasil não são são apenas os pobres e os menos favorecidos. O judiciário não serve para resolver esse tipo de criminalidade política em grau elevado. Nós vimos isso na Operação Mãos Limpas, na Itália. Estamos vendo a dificuldade que existe nos Estados Unidos mesmo, em relação a Trump, em relação a todos os fatos envolvendo as eleições e até mesmo a invasão do Congresso. E aqui no Brasil nós vimos no caso Collor, que por um detalhe se diz, não, a denúncia do Dr. Aristides Junqueira, ela é inepta. No Brasil se repete, portanto, não há provas, a perseguição política, e as pessoas repetem isso sem sequer ter lido o processo, sem sequer ter visto as provas, mesmo porque não quer ver. Esse sistema, ele funciona num grau maior através das indicações políticas, num acerto que diz assim, olha, vamos deixar por isso mesmo e vamos deixar isto aqui no passado, no limbo, que vai ser esquecido, porque o judiciário hoje no Brasil serve para pobre, para representante comercial, para dona de casa, que é pego lá no Congresso Nacional. Mas eu quero ver onde estão os processos contra os políticos, os inúmeros processos contra políticos que estavam na jurisdição do Supremo. Carlos Fernando dos Santos Lima também afirma que houve um claro padrão de vingança, principalmente contra os lavajatistas que entraram na política, como o caso de Sérgio Moro e também de Deltan Dallagnol. Houve, evidentemente, um padrão muito claro de intimidação. Isso, para mim, é certo. E de vingança, porque a gente vê o que acontece com o Dr. Deltan Dallagnol, o Dr. Moro, que foram para a política, mas eu não vejo o tratamento que eles dão no tribunais eleitorais ser a mesma coisa que dão para os demais políticos. Eu vejo uma certa vontade de fazer alguma coisa em relação a eles. O Dr. Moro saiu. Eu não acreditava nas promessas do novo governo, de maneira alguma. Eu achava que não eram compatíveis com o Dr. Moro certas posições de direita cultural. O Moro basicamente uma pessoa sensata
e que tenha um trabalho anticorrupção. Então eu falei para ele que não achava que era adequada a saída dele. E o Deltan então saiu naquele momento em que não havia nenhum procedimento válido correndo contra ele, segundo a lei. Ele saiu para evitar aquilo que me parecia inevitável, que era a vingança do sistema. Mas a vingança do sistema veio não quando você tem a sua cassação, porque não tinha nenhum procedimento, mas poderia haver. A lei é clara. A lei fala que não pode se aposentar aqueles que têm procedimento. Em outro momento da entrevista, o ex-procurador reforça que nunca teve nada irregular nas conversas do grupo de atuação da Lava Jato e revelou ter votado nulo nas eleições presidenciais de 2022 por considerar tanto Lula quanto Bolsonaro, na opinião dele, opções ruins. Não há nada nessas conversas e que possibilite o menor uso contra a operação. As nossas conversas eram plenamente republicanas. Às vezes alguma pessoa mais jocosa que outra, mas não havia nada de não republicano nelas. Obviamente eu votei nulo, porque eu não sou obrigado a escolher entre o diabo e a coisa ruim, o inferno vence sempre. E o Bolsonaro é o coveiro da operação. Os outros estavam atirando e o Bolsonaro estava cavando a cova. Ele é um surfista, ele pegou a onda, aproveitou-se, mostrou lá para o público, dizendo, eu estou por cima dessa onda. Mas, na verdade, não tem nenhuma vinculação com a Operação Lava Jato. Acredito até que o governo Lula é mais eficiente em muitos aspectos que o governo Bolsonaro, que pelo menos não é negacionista em relação a vacinas e coisas assim, porque para mim o fato das vacinas é tão grave quanto as evasões do Congresso Nacional. Foi um ato criminoso que aconteceu no Brasil durante a questão das vacinas. Então eu acredito até que é mais eficiente, mas nem por isso eu vou votar nele. Agora, vê-lo na presidência é ver como o sistema funciona, que no final das contas o povo teve que escolher entre o diabo e o coisa ruim. Olha, esses são trechos, viu? A entrevista exclusiva completa tá no nosso canal do YouTube. Você consegue acessar, então, lá no Jovem Pan Grupo Henrique. É só pesquisar que vai encontrar essa conversa com o ex-procurador da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima. E eu recomendo, viu? Eu fiz esse bate-papo com o Carlos Fernando dos Santos Lima, eu e a Camila Andrade, uma entrevista importante e exclusiva, que ele abriu o VEP, você sentiu aí um pouquinho, e que ele mostra ali o sentimento de quem trabalhou atrás da operação e que não optou pelo mundo político, né? Ele, inclusive, ali faz críticas a Sérgio Moro e a Deltan Dallagnol, a maneira que entraram, né? O time que entraram no universo político, né? Mas considera também que eles não tinham muito o que fazer além disso. Até dar um exemplo lá. Olha o que aconteceu com o Bretas no Rio de Janeiro. Era o mesmo destino do Moro, segundo o procurador. Ele considera que o Deltan também não tinha muito mais o que fazer e dá o exemplo. Olha o que aconteceu com o Diogo Castor, que é outro procurador da Lava Jato, que também tem ali denúncias, segundo o próprio, infundadas, mas tem denúncias internas para enfrentar, corre até o risco de perder o cargo. Então, o que ele diz? Que quem não foi para a política hoje é perseguido internamente, tanto no judiciário quanto no Ministério Público Federal. A entrevista é bem boa, se você quiser entender um pouco mais a versão dos investigadores, ela é imperdível. E é impressionante, né? Um dos pontos da entrevista em que ele mostra como o Brasil se repete sequencialmente, que nós não aprendemos com os nossos erros. Eu digo nós enquanto sociedade, porque aparentemente os políticos eles aprendem, eles vão conhecendo cada vez melhor os mecanismos de passar ali um pano, de garantir instrumentos para que eles não sejam punidos e vão se aperfeiçoando. Eles percebem que o judiciário, eles percebem que os procuradores utilizam certos aspectos legais e daí eles no Congresso, às vezes na calada da noite, às vezes à luz do dia, mudam as regras. A nova lei, né, que trouxe a questão de improbidade administrativa, que possibilita agora que você precise ter ali a demonstração de interesse em ter um benefício, em fazer a coisa errada, que é muito difícil de comprovação. Ou seja, a sociedade, marca, ela não aprende, né, muitas vezes com os erros, talvez elegendo pessoas ruins, mas os políticos, esses parece que têm um manual de como garantir que a impunidade persista. E veja, a impunidade vale muitas vezes para o grande crime organizado, Comando Vermelho, PCC, enfim, e para os grandes políticos. Talvez as coisas não estejam totalmente desconectadas. E ele fala muita coisa, você que está curioso. Ele responde sobre essa acusação do PT sobre quebra de empresas, se eles quebraram mesmo as empresas ou não. Ele também fala sobre a famigerada Fundação Lava Jato, que é vista por muitos ali como um problema no decorrer das investigações. Enfim, vê lá a entrevista depois, se tiver um tempinho, porque está muito boa mesmo. 7h22.